bonita! Eu sou a Anne Galante, seja muito bem-vinda à Semana do Crochê Moda que Vende! E você está aqui para aprender a fazer essa peça linda que é a Regata Cancún. Mas você vai aprender muito mais. Sabe por quê? Porque esse evento já se tornou um verdadeiro marco no mundo do crochê. E não é força de expressão, não. Para você ter uma ideia da dimensão disso tudo, na última edição, 222 mil crocheteiras estiveram comigo nas aulas, juntinhas, ao longo de apenas 7 dias. Foi gigante, foi emocionante, foi histórico. E isso só é possível por causa de você, a artesã que ama aprender, crescer, se reinventar e levar o crochê cada vez mais longe. E essa edição está ainda maior, porque o número de inscritas aumentou e porque o crochê que já estava em destaque, agora em 2026, está no centro da moda. Eu sempre trago muitas novidades para deixar tudo muito especial. Olha aqui um pouquinho do que te espera nessa semana incrível. Prepara aí seu coração para muitas novidades arrasadoras. Você nunca participou de nada assim. E o melhor, é gratuito! E eu vou repetir, hein? Esse ano o crochê não tá em destaque na moda, não. Ele está no centro da moda. E eu tô repetindo isso porque o ano começou e eu sei muito bem que você quer mudar de vida. Essa é a sua oportunidade pra fazer isso. Porque tá todo mundo querendo peças em crochê. Lindas, desejadas, e eu vou pegar na sua mãozinha e vou te ensinar tudo na prática, ponto por ponto. Eu não vou deixar você perder esse momento de valorização do crochê, nem que eu tiver que te trazer comigo na força. E é exatamente por isso que esse evento se chama Moda que Vende. Bora crescer, mulher? Essa é a chance que você estava esperando. E eu prometo, vai valer muito a pena. 2026 é o seu ano! Nas aulas desse evento, você vai aprender 2 coisas que vão mudar a sua vida. A primeira coisa que você vai aprender aqui é fazer essa regata, que é maravilhosa, leve, uma delícia de usar e super moderna, que é a Regata Cancún, que é uma tendência fortíssima agora no verão. Ela é linda, valoriza todos os tipos de corpos e combina com qualquer idade e ocasião. É aquele tipo de peça que todo mundo quer. E o mais incrível dessa peça é que você pode criar looks infinitos. E peças assim têm muito valor e eu vou te mostrar. No dia a dia, ela combina com jeans e tênis ou até uma plataforma. Fica um visual super atual, perfeito para o passeio com as amigas. Pro trabalho é puro charme, com uma calça de alfaiataria ou um terninho por cima, que dá aquele ar profissional, com um toque artesanal e muito feminino. Para um passeio assim, de dia, ela combina super com uma saia midi, uma sandalinha delicada que você amarra assim na perna, fica com visual super romântico. Ou até um casual mais produzido. Você veste ali com uma pantalona leve, pode ser lisa ou estampada, uma sandalinha rasteira e fica aquele look elegante, sem esforço, com cara de acordei linda. À noite ou para um evento especial, você faz ela usando assim um fio com mais brilhinho, vira peça de boutique de luxo. Combina ali com uma saia mais estruturada, bota um brincão, uma sandália metalizada e fica chiquérrima, elegante e cheia de presença. E na praia então? Arrasa demais! Gente, uns shortinhos jeans, biquininho por baixo, chinelo slide. Fica fresca, moderna e perfeita para sair direto da areia pro almoço. Você vai ficar espantada de tão fácil que é de fazer do jeitinho que eu vou te ensinar. Nem conta precisa. É simples, é rápido e o resultado maravilhoso. Agora chega aqui pertinho. Quando eu crio uma peça e eu ensino aqui no evento, é porque eu já sei que vai ser sucesso. Logo depois já começa a aparecer um monte de famosos usando e o mundo querendo. Por quê? Porque eu antecipo as tendências pra você sair na frente. E a Regata Cancún é assim, e tem a cara do verão. Ela é leve, tem presença, ela valoriza o corpo, ela é prática, confortável e combina com tudo.
Você tá aqui na frente de todo mundo! E quem chega primeiro, bebe água limpa. E eu vou te ensinar até como vender. Eu vou contar exatamente o que minhas alunas estão fazendo pra vender muito! E eu disse que essa semana você vai aprender duas coisas, né? A segunda coisa que vai mudar a sua vida é que, usando esse mesmo método simples que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir criar qualquer peça de roupa em crochê sem depender de receita. Vai ficar tão fácil que você vai se perguntar: como que eu nunca aprendi desse jeito antes? Então, resumindo, além de você aprender a regata Cancún, você vai entender um método que te deixa livre para criar. Chega de ver uma peça linda, de ficar apaixonada, de amar e não saber como fazer. Isso acaba aqui. Imagina aqui, ó, agora, uma nova cena na sua vida. Você olha uma peça, qualquer peça, e pensa: eu sei fazer. Hã? É isso que eu vou te ensinar nessas aulas da Semana do Crochê. Ai, Anne, mas será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer qualquer peça em crochê? Aham, sim! E eu vou te provar. Olha só o que essas alunas falaram. Mas crochê você não E fazia aí, nada. nunca fiz nada, nem a correntinha eu acertava. E aí assisti a Semana do Crochê com você. Você nunca fez crochê, começar por uma blusa. E comprei um visco para fazer a blusa pipoca. E tô até com ela. Ó, dá pra ver. Arrasando. Adoro, amo, dá pra ver. Toda vez que eu ponho é aquele sucesso. Inclusive saí aqui agora com a minha vizinha. Ai, que lindo, eu que fiz. Eu não sabia crochê até o ano passado, né? Que eu aprendi no seu curso. Não, até é engraçado porque essa blusa, quando chega na aula dela, né? Você fala até no vídeo que eu lembro: essa blusa não é para iniciante, ela é mais difícil. E essa blusa, assim, eu consegui já de cara, assim, fazer ela. Nossa, eu fico só observando, né? Porque nunca vi tanta gente usando crochê, tantos famosos. Minha filha não sabia fazer roupa. Eu não sabia. Se você sentar, entrar na Semana do Crochê e disser assim: eu vou aprender, você vai aprender. Você vai sair com a mente aberta, você vai aprender novas formas de fazer o crochê e você vai vender. Mas a pessoa ela tem que se inscrever, ela tem que se dedicar. E o crochê está em alta. Eu não sei nem mais aonde é que ele está, porque o pico do Everest é pouco. Eu vendi tanto dessa blusinha que eu digo pra você, eu já estava até enjoada de fazer. E eu já vendi, sei lá, 100 e tantas bolsas. E eu fico muito orgulhosa disso, porque eu não sabia fazer nada. Nada? Eu não sabia Você fazer nunca- nada. Então, assim, hoje eu coloco o forro, coloco o zíper, vou, né, pesquisar, ver coisas diferentes e tal. Foi com você que eu aprendi. Eu já tinha tentado algumas vezes, não tinha dado certo. Nossa, a primeira roupa que eu fiz assim foi muito legal, né? Me deu um ânimo. E é interessante que agora, quando eu vejo alguma peça, eu já consigo imaginar como ela é feita. No ano passado que eu comecei a fazer vestuário, agora com você. Porque eu não me achava capaz, né? Eu achava um bicho de cabeça muito difícil. Mas eu consegui fazer um vestido. Acredita que esse vestido? Vamos aproveitar o momento, né? Porque agora dá para vender. E agora existe um valor, né? Existe um valor maior. Vamos fazer e vamos vender. Eu vejo que agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E agora chegou a sua vez de aprender. Eu já ensinei crochê dentro do meu portal para muita gente. Até hoje, são mais de 37 mil alunas online. Espalhadas por 20 países. Lá no começo, quando as aulas eram presenciais, eu já tive salas lotadas com até 1000 alunas aprendendo juntas. Agora, eu preciso fazer um acordo com você. Você quer evoluir no crochê? Quer ser livre para criar o que você quiser? Então você vai assistir as aulas completas, do início ao fim, tá? Não pula nenhuma parte, não assiste só a parte prática, porque se fosse para você só fazer uma peça, você pega qualquer receita por aí. Mas o meu propósito aqui vai muito além. Dentro das aulas, eu coloquei tudo o que é essencial para uma crocheteira ter sucesso. Tem parte prática? Tem, mas a gente vai muito além disso. Passo a passo, eu vou te ensinar a entender o que as pessoas buscam, desenvolver o olhar de designer, conversar melhor com as suas clientes, escolher as melhores peças e elevar o nível do seu crochê com muito mais qualidade e acabamento perfeito. Agulhita,
Isso aqui não é um vídeo de diquinha, não, tá? Isso aqui é um curso completo pensado para te deixar segura, criativa e profissional. E se você pular qualquer parte, você vai perder conteúdos muito importantes. Cada aula é um degrau e se você subir um por um até o final dessa semana, você vai perceber que você não só evoluiu, você ocupou um novo espaço no crochê profissional. Então, anotem! Primeira liçãozinha de uma super crocheteira. Crochê não é sobre fazer ponto, tá? É sobre desenvolver um olhar especial e aprender a pensar de um jeito diferente. Mas fica tranquila que eu vou te ensinar tudinho, dos pontos até como pensar desse jeitinho especial e desenvolver o seu olhar de designer. Eu te prometo que se você se dedicar essa semana, colocar isso assim como um compromisso pessoal e assistir todas as aulas gratuitas, a sua vida vai mudar, assim como mudou a vida das minhas alunas. E olha, eu sei, tá? Que você vai lá, cuida de todo mundo e quase nunca se coloca em primeiro lugar. Então você vai combinar comigo e vai combinar com essa galera aí na tua casa. Você vai virar pra eles e falar assim, ó: gente, essa semana é pra mim, tá? E se você fizer isso, algo mágico vai acontecer. Você vai aprender a base pra criar qualquer peça em crochê, do seu jeitinho, com liberdade e confiança. Então imagina, você vê lá uma peça maravilhosa em algum lugar, faz aquela pose e fala: eu sei fazer. E eu ainda posso criar uma versão exclusiva para você. E tudo isso usando o meu método EAM, que é o método mais simples do mundo de fazer roupas em crochê. Qualquer pessoa consegue aprender e criar. Durante essa semana, você vai crochetar mais rápido, fazer acabamentos perfeitos, acertar tamanho e ser reconhecida pelo seu talento. Ai, Anne, mas eu nunca fiz crochê. Isso serve pra mim? Mas é claro! Ai, não, Anne, eu já faço crochê. Vai me ajudar? Com certeza! Quem já faz crochê evolui mais rápido, aprende segredinhos ali e desenvolve o olhar para criar as próprias peças. E quem é iniciante começa do jeito certo, entendendo a lógica do crochê desde o início. Então não importa qual é o seu nível, qualquer pessoa arrasa quando segue o meu método. Você viu algumas delas aqui dando depoimento, né? E agora, bora ativar as agulhas? Porque aqui é crochê na prática. Vamos falar da peça que eu preparei especialmente para essa semana. Olha só que linda! A regata Cancún é simplesmente maravilhosa. Ela é leve, moderna e perfeita para o verão, com visual atual que funciona em várias ocasiões. E o mais incrível é que, apesar do visual elaborado, ela é muito mais simples de fazer com o meu método EAM. E essa é a mágica, uma peça linda, com acabamento profissional, e você vai ficar chocada o quanto é fácil de criar. Ela segue a lógica das formas geométricas, que eu também vou te ensinar, e usa só 2 pontos principais. E o melhor, nem precisa fazer conta! Você vai fazendo, ajustando e chegando no tamanho ideal de um jeito muito fácil. É uma peça tão gostosa de fazer e tão versátil. E com o mesmo método que eu vou te ensinar, dá para você transformar ela em várias versões. Vestido, macaquinho, saída de praia, casaco, tudo usando o mesmo passo a passo. Então prepare-se para criar uma peça linda, elaborada, com acabamento perfeito e bordas impecáveis. Ai, mas Anne, eu não sei fazer vestuário. Isso era antes de você participar dessa semana do crochê. Porque depois que você assistir essas aulas, fazer vestuário vai ser a sua atividade preferida. Olha só o que ela disse. Eu fazia o mais, né, do mesmo, né? Tapete, suplá, bico de pano de prato, né? Então, o meu carro-chefe na época sempre foi tapete. Porque eu era, sinceramente, preconceituosa com vestuário. Eu tinha um preconceito com vestuário porque na minha cabeça era uma dificuldade que eu colocava. Eu fiquei em êxtase, assim, quando eu consegui fazer a primeira peça pelo seu método. Porque antes eu tinha tentado fazer uma blusa e eu quebrei muito a cabeça. A blusa saiu. Mas isso foi uma das coisas que me desanimou do vestuário. Porque eu falei, é muito difícil, é muito chato. É dolorido, é chato. Eu falei, não quero, vou ficar nos meus tapetes. Mas aí quando eu
comecei, né, que a primeira peça de vestuário que eu fiz com você foi a camisa Veneza. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero mais tapete. Mais que fazer uma peça, você vai aprender a lógica para deixar ela do seu jeitinho, com a cor, o fio e o tamanho que você quiser. Sabe aquela modelagem que encaixa perfeita no corpo? Você vai fazer. Tem muita gente que me pergunta, Mas Anne, como é que você tem tanta ideia? Mas Anne, como é que você consegue criar coisas tão diferentes? você quer saber mesmo? A verdade é que eu não sou uma pessoa iluminada, especial e toda poderosa que nasceu com as ideias na cabeça e elas surgem que nem mágica. Seria maravilhoso, né? Seria perfeito. Mas não, tá? Não é. No crochê não existe dom. O que eu tenho é um método que eu criei e que facilita tudo. O famoso método EAM. Eu sou igualzinha a você. Eu já tive todas as dificuldades que você tem hoje. Eu já passei muito perrengue. Eu já desmanchei peça. E eu já quase perdi a paciência várias vezes. Mas foi assim que eu criei um jeito mais fácil de transformar qualquer ideia em crochê. Então não é mágica, é método. E eu vou te ensinar agora como funciona. Bora descobrir? Já anota aí o material que a gente vai usar. Primeiro, vamos falar do fio? Eu usei o fio visco da Escola de Artes Manuais. Mas você pode e deve usar o novelo que tiver na tua casa. E você pode, inclusive, misturar vários fios e restinhos de fios que você tiver. É só você seguir a mesma lógica que eu vou te explicar na aula. O fio visco eu usei 3 novelos para o tamanho P, 4 para o M, 5 para o G e 6 para o GG. No site da Escola de Artes Manuais, eu montei kits do fio visco com algumas cores que eu amo e eu liberei esses kits com 10% de desconto para você que tá aqui participando do evento. Olha que presentão, hein? E além do fio, você vai precisar da agulha de crochê. E eu usei agulha de crochê de 3,5 milímetros. Mas você vai olhar no rótulo do seu fio e ver a agulha que ele pede. Ou vai encaixar o fio na pontinha da agulha para ver se isso dá certinho. Mas eu já vou te mostrar isso melhor, tá? Você vai precisar também de agulha de arremate, que é essa aqui que tem essa bunda maiorzinha para fazer a finalização do trabalho, tesourinha, nossa melhor amiga fita métrica e marcadores. Ai, Anne, eu não tenho marcador. Não tem problema, dá pra se virar, porque vale você usar o que você tiver por aí. Ah, é clips, é alfinete, outra cor de fio amarradinho. Eu sempre faço isso, tá? O importante é marcar o ponto, porque isso facilita aí muito na hora de trabalhar. E deixa tudo mais organizado e você ganha tempo. E o principal, alegria e leveza, porque quando a gente relaxa, o ponto flui. Ai, Anne, eu não tenho os materiais aqui. Calma, amada, tá tudo certo. Assiste às aulas para você entender como tudo funciona. Depois eu vou liberar um material de apoio para você baixar. Já eu explico também como é que você faz para pegar, tá bom? E se você tiver algum fio aí, mesmo que não seja o ideal, usa para treinar junto comigo. Assim você pega o jeito e tira dúvidas. E no final dessa semana você vai estar aí, ó, desfilando a sua regata Cancún, toda maravilhosa e super na tendência para arrasar no verão. E falando em materiais, sim, teremos o nosso famoso sorteio de kit de fios! E será em todas as aulas! Durante essa semana eu vou fazer vários sorteios desse kit maravilhoso! E você vai ter a chance de receber ele aí na sua casa de presente, sem pagar nada! E vai ter sorteio em todas as aulas. Então participa de todas e cada aula que você participa, você tem mais chances de ganhar. Olha aí a foto das ganhadoras das edições anteriores. E agora é a sua vez de ganhar! Uhul! Eu quero muito ver sua foto aqui no próximo sorteio, tá? Olha só o que vem nele! Primeiro, a Anne Bag, maravilhosa para você carregar por aí seus trabalhos com muito estilo. E também 4 novelos do fio visco da cor que você escolher
para você fazer a sua regata Cancún. E calma, que tem mais! Eu vou mandar junto em cada uma das bolsas o meu livro autografado com uma dedicatória exclusiva para você. Quer ganhar? Quer, né? Então, para você participar, você só precisa fazer 3 coisas simples. Faz aí juntinho comigo, bora lá agora. Vamos? Primeira coisa, você tem que curtir esse vídeo. Se você ainda não clicou, clica lá no joinha. Assim, ó, aqui embaixo desse vídeo. Tá pintadinho, desse jeito aqui que você tá vendo na tela. Isso, clicou? Bora, já vamos fazer comigo, agulhita? Porque aí fica tudo certo. Clica aí no joinha que eu tô te esperando. Beleza? Segunda coisa, você precisa estar inscrita no meu canal. Então você tem que clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, ó. Clica aí agora, vai. Se aí embaixo do seu vídeo só tiver aparecendo um sininho desse aqui, é só você clicar no sininho e depois em todas. Clicou? Vai, mulher, clica que eu tô te esperando. E por último, você tem que deixar um comentário respondendo uma pergunta especial que eu vou te fazer já já durante essa aula. E se você for sorteada, você recebe esse kit lindo na sua casa com um livro autografado, com uma dedicatória só pra você, sem pagar nada! Então já curte o vídeo agora e se inscreve no meu canal. Ai, gente, quanta coisa boa, hein? É curso de crochê gratuito, é sorteio de kit com fio, eu te ensino a criar crochê sem depender de receita e ainda te mostro como vender as suas peças. Gente, é muita coisa incrível. Se isso aqui não for o melhor lugar para uma crocheteira estar agora, eu não sei mais o que é. Bora! Agulhita, ó, foco aqui em mim, tá? Que eu tenho recadinhos importantes aqui para você. Como aproveitar ao máximo esse curso gratuito? Bora lá! Em cada aula, você vai ter uma apostila detalhadinha para baixar e guardar. Ela vai te ajudar a absorver ainda mais o conteúdo que eu vou te ensinar. Para receber esse material, é obrigatório você estar no meu grupo VIP do WhatsApp, porque é lá que eu te envio tudo. Então, se você ainda não entrou, clica no link aqui embaixo desse vídeo para participar. Desse jeitinho que você está vendo aí. Se você tiver qualquer dificuldade, clica no outro link, falar com o suporte, e a minha equipe vai te ajudar, tá? E se você já está no grupo, parabéns! Não saia de lá, senão você perde os materiais e as aulas. Então se prepara, porque essa semana promete! Afinal, é o maior evento de crochê do mundo! E totalmente gratuito. Agora, muita atenção aos prazos, agulhita. A Semana do Crochê Moda que Vende dura só uma semana. Todas as aulas e materiais estarão disponíveis somente até domingo, às 23h59. Então se organize e acompanhe cada aula, porque além do conteúdo incrível, eu vou liberar algumas surpresas especiais. Você me promete que você vai se dedicar? Vai assistir as aulas inteiras, baixar as apostilas e terminar essa peça mara? Hã? Então bora ativar as agulhas, porque começou a Semana do Crochê Moda que Vende! Bem-vindo ao meu cantinho. Sim, esse aqui é o meu ateliê e ele fica dentro da minha casa. Eu comecei a fazer crochê quando eu tinha 12 anos e desde os meus 22 ele virou meu trabalho integral. Eu aprendi o básico ali com a minha mãe, foi ela que me ensinou os primeiros pontinhos e olha, foi amor à primeira vista. Desde então, eu nunca mais parei de aprender, de criar, de tudo.
Na época, eu até tentei fazer aulas em armarinho, mas era tudo muito engessado. As professoras só ensinavam seguindo uma receita pronta, sempre do mesmo jeito. E eu queria ter a liberdade para criar, para fazer do meu jeito. E foi assim que eu comecei a criar minhas próprias peças. Eu via roupas em revistas de moda e transformava em crochê, adaptando tamanho, modelo, cores. Foi super divertido, mesmo com erros, acertos, desmanchando, ajustando. E todo esse processo valeu muito a pena, porque aprimorou minha criatividade e o meu olhar. Foi dessa experiência que nasceu o método EAM, um passo a passo que eu criei para transformar qualquer coisa em crochê de um jeito muito mais fácil. E é isso que eu vou te ensinar essa semana. Na época, sem perceber, eu estava criando um jeito próprio de crochetar, um método mesmo. Eu comecei a entender a lógica por trás das peças e descobri que dava para transformar qualquer coisa em crochê. Roupa, bolsa, acessório, decoração, tudo! Eu tinha descoberto um jeito especial. E o mais curioso é que meu primeiro dinheirinho com crochê veio de uma faixinha de cabelo que eu fiz pra mim. E aí minhas amigas amaram e quiseram também. E aí quando eu percebi, eu já tava vendendo várias. E foi ali que eu pensei, gente, tô fazendo dinheiro com as minhas mãos. E isso me marcou muito, porque eu trabalhava em outra coisa e de repente já tava ganhando mais com o crochê. Então eu comecei a sonhar em viver só disso. Quando eu percebi, eu já estava vendendo bastante e aí eu não parei mais. Eu fiz faculdade de moda, me especializei em estilo e modelagem. Eu vendi muitas peças durante a minha faculdade. E aos 22 anos eu abri o ateliê Senhorita Galante com a minha irmã Ana. Sim, é isso mesmo. Minha irmã chama Ana e eu chamo Anne. E Galante é o nosso sobrenome. E aqui no ateliê a gente faz tudo à mão. Crochê e tricô com muito amor. Tem roupa, biquíni, bolsa, peça de decoração, almofada, tapete, puff, tudo que você imaginar. E muitos famosos já usaram as minhas peças. Sabrina Sato, Ivete Sangalo, a jornalista global Renata Vasconcelos, a Razane na capa de revista com meu crochê. Ana Maria Braga já usou várias peças minhas, inclusive ela já até me chamou no programa dela para conhecer meu trabalho. Lembra que eu comecei o programa mostrando aqui um tricô gigante, que é o trabalho dessa moça bonita chamada Anne Galante? E muitas outras celebridades já usaram minhas peças. Eu já decorei o baile da Vogue, eu já vesti um prédio com crochê gigante em São Paulo e participei de programas de TV levando essa arte incrível. Nos últimos anos, eu fiz instalações de crochê e tricô para muitos eventos incríveis, como o programa do Marcos Mion na Globo, e eu até já fui pro outro lado do mundo, lá em Hong Kong, criar uma decoração de Natal no maior shopping de lá. Nesse Natal que passou, eu fiz toda a instalação de Natal de Campos do Jordão. Lá é conhecido como Natal dos Sonhos e ficou maravilhoso! Como você pode ver, o crochê é a minha vida. E eu tô te contando tudo isso para você entender que eu também comecei do zero, cheia de dificuldade. E olha hoje! Às vezes você pode olhar peças lindíssimas e achar que é distante para você fazer. Mas você vai ver que fica muito simples com o meu método. Eu vou praticamente pegar na tua mão e fazer junto com você. Eu faço crochê o tempo todo. É na praia, é no metrô, é no busão, no quintal de casa, na espera do médico. Toda hora pra mim é hora de fazer o meu crochê. Porque eu simplesmente amo a praticidade de ter minha agulhinha, o meu fio, onde eu estiver. Então, eu comecei a dar aulas e descobri a minha paixão por ensinar. E eu percebi que meu método funcionava para todo mundo, porque eu comecei ensinando ali algumas amigas, aí elas aprenderam rapidão, e aí logo meu ateliê já estava cheio, com gente do Brasil inteiro, e aí eu pensei, se eu consigo ensinar aqui, por que não ensinar o mundo todo? E foi aí que eu descobri essa maravilha chamada internet e comecei a dar aulas online, e assim nasceu a Escola de Artes Manuais, que é o maior portal de crochê do mundo. Todos esses depoimentos que você vê são de alunas que fazem parte desse portal. Foi desse jeito que meu método se espalhou. E olha, não tem nada que me deixa mais feliz do que ver o depoimento das minhas alunas com aquele brilho no olho, dizendo, eu que fiz! O crochê transformou a minha vida,
transformou a vida de milhares das minhas alunas e agora vai transformar a sua também. Então, bora crochetar? Primeiro de tudo, esquece o medo e se joga! No crochê, se errar é só desmanchar e fazer de novo, sem estresse, sem prejuízo. Errar faz parte do processo. E o melhor, aqui você pode tentar quantas vezes você quiser. Diferente lá da costura, você corta o tecido errado, já era. No crochê, você sempre consegue refazer. E lembre-se, crochê é treino, como tudo na vida. No começo, parece difícil, mas com prática tudo fica muito natural. Rapidinho você vai se surpreender com o que você é capaz. Ainda mais com o meu método que facilita tudo. O meu método é muito simples e ele tem como base 3 passos. E de entender. Primeiro você entende a lógica por trás do crochê. Antes de começar, você aprende a pensar como uma designer. A de aprender, porque somente agora você aprende os pontos principais e a técnica de crochetar. E aí você vai evoluindo até chegar no M, que vem de misturar. Que por fim, você mistura esses pontos e cria combinações únicas para fazer peças únicas e lindas. Muito simples! E aqui já começa a grande diferença. Porque quando uma pessoa começa no crochê, o foco dela tá no ponto. Aprender um ponto depois do outro. E assim por diante. Só que sem entender a lógica por trás, você acaba só replicando receita, ponto por ponto, sem saber o motivo. E aí o que acontece? Bate aquela frustração, você vê uma peça linda, mas você não sabe por onde começar. Daí você até tenta seguir uma receita, mas aí você não consegue, porque você não consegue adaptar o tamanho, você não consegue mudar detalhe, você não consegue criar algo seu. E o pior, você sabe fazer os pontos, mas você não consegue criar o que realmente queria. Criar do zero, sem copiar, parece impossível. Quem não entende a lógica do crochê acaba travada. E é isso que faz muita gente desistir. E se acontece com você, isso acaba nestas aulas. Com o método EAM você vai aprender crochê de um jeito diferente, com lógica e passo a passo. E em vez de só repetir ponto por ponto, você vai entender de verdade como o crochê funciona. Você vai olhar para uma peça e saber exatamente como é que ela foi feita. Você vai conseguir seguir receita, ajustar tamanho, corrigir erros e até criar do zero do seu jeitinho. Dá um orgulho bom demais quando a gente sente, agora eu sei o que eu tô fazendo. Criar as próprias peças faz a gente se sentir capaz, criativa, uma artista mesmo. E eu vejo isso todos os dias nas mensagens das minhas alunas. Olha elas dizendo: como é bom criar nossas próprias peças. Criei a partir de uma referência. Criei do zero. Meu primeiro vestido em crochê. Gente, crochê assim dá uma satisfação de verdade. Faz a gente se sentir especial. E tem mais. Crochê vende que nem água. É uma fonte de renda maravilhosa. E chega mais pertinho. Vem cá. Nessa semana eu vou te ensinar até como vender. Isso aqui é um curso completo! E por isso que eu amo crochê. Porque é hobby, é arte, é terapia, é renda, é liberdade. E para te ajudar a conquistar essa liberdade, eu vou te ensinar agora o método EAM. Agora eu vou soltar uma faísca que sua criatividade vai pegar fogo. É agora que você começa os primeiros passos para você se tornar uma designer em crochê e criar com liberdade. E olha, mesmo que você já tenha experiência, presta atenção. Essa parte ela é muito importante, ela é a base de tudo. Se você pular, você vai ter mais dificuldade depois. Eu mesma reviso isso sempre porque me ajuda muito nas minhas criações. Não importa o seu nível, isso é importante para todo mundo. Sabe quando a gente vê um filme uma vez e a gente depois assiste ele de novo e repara em detalhes que a gente não reparou da primeira vez? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Se você já viu, vai ver de novo, porque você vai usar isso para o resto da sua vida. E a gente vai começar pela letrinha E, de entender a lógica do crochê. Primeira coisa, Gulita, pensa aqui comigo. Imagine que eu te ensine assim, ó, bem facinho, como fazer este retângulo aqui, que é uma forma geométrica simples, né? Agora eu te ensino a fazer mais uma forma geométrica básica, 2 triângulos aqui. Você consegue ver
que tudo isso aqui junto é uma blusinha? E aí depois eu te ensino como você conecta essas partes ou até mesmo como fazer elas diretamente. Você consegue perceber que eu posso te ensinar a fazer qualquer coisa em crochê sem precisar de receita? Você só precisa aprender como é que faz a forma geométrica e como juntar elas. Simples demais, né? E é isso que nós vamos ver agora. A gente vai se aprofundar e você vai entender a lógica do crochê para você ser livre. Então vem comigo! E para você entender de vez como tudo na vida é forma geométrica, eu quero que você faça um exercício aqui rapidinho comigo, observando as coisas aí aonde você tá. Então vamos lá. Você tem aí um sofá? Esse sofá, ele é como? As almofadas. Elas são retangulares, elas são quadradas. Tem alguma almofada redonda em cima do seu sofá? Você tem aí um lustre ou uma lâmpada? Como que ele é? Ele é tubular? Ele é triangular? Ele é retangular? Me conta. E lixinho? Tem algum lixinho por aí? Como que ele é? Ele é hexagonal? Ele é mais comprido, um tubo? E a tampa? É uma tampa redondinha, uma tampa quadrada? Me fala de uma cadeira. Tem uma cadeira por aí? Como que ela é? Ela é retangular? Ela é quadradinha? Ela tem algum movimento curvo em cima? Presta atenção. Quero que você observe tudo. Como é que é sua janela? Sua janela é retangular? Ela é quadrada? E tapete? Tem algum por aí? Ele é como? Ele é quadradinho, retangular, triangular? Ou ele é freeform, que nem o meu, com uma forma totalmente irregular? Me conta. Tem alguém aí com você ou algum pet? Repara bem nessa pessoa, ou nesse cachorrinho, ou nesse gatinho. Como que é o nariz? É bolinha? É um triângulo? E o olho? É uma bolinha? É mais achatadinho, tipo um losango? Tudo nessa vida é forma geométrica, não tem pra onde fugir. Gente, e no crochê não podia ser diferente. Então agora eu vou te mostrar um montão de peças que a gente vai analisar as formas para você começar a entender de uma vez por todas como fazer modelagem em crochê é muito mais fácil do que você imagina. Bora lá! Vamos começar com uma forma que é a triangular, que eu adoro e a gente usa muito para fazer bustos das peças. Então essa peça aqui nada mais é do que 2 triângulos e um tubo aqui embaixo para fazer uma frente única. Se você pensar num top de biquíni, ele também é o quê? Um triângulo! Calcinha de biquíni, um triângulo menorzinho na frente e um triângulo maiorzinho atrás. Uma saída de praia, assim, de verão, de amarrar, ela é o quê? Um triângulo! E a mesma coisa vale para um chale de inverno, que também é um triângulo. O ápice da moda agora, lencinhos de crochê, é um triângulo que você pode usar na cintura ou você pode fazer um triângulo menorzinho para usar na cabeça. Quando a gente fala numa saia que ela tem este formato, que é uma coisa bem triangular, o nome desse modelo é saia évasé, que ela faz esse movimento parecendo um sino. E a gente trabalha ela em forma de sino. E um sino nada mais é do que um triângulo. Uma blusa com decote em V. O decote em V é o quê? Um triângulo. Nossa regata Cancún com o decote em V é o quê? Triângulo. E esse vestido é o mesmo busto daquela primeira blusinha que a gente viu, só com uma brincadeira de ponto alto. São 2 triângulos. E aqui na barra a gente também tem um triângulo, o famoso évasé. Bora pro quadrado. Quando a gente fala de decote quadrado, por quê? Porque quando a gente olha ele assim de cima, a gente vê o quadrado certinho. E aí quando a gente dobra ele no meio, ele forma o decote quadrado. E se você sabe fazer o quadradinho da vovó, que é o quadradinho mais básico que tem, você consegue fazer uma regata de verão,
Seguindo a mesma lógica de colocar um quadradinho do lado do outro, um casaco de inverno e um vestido coloridão pro dia a dia. Você consegue entender que é colocar um quadrado do lado do outro, você faz o seu tecido e o modelo que você quiser. E não é porque é quadrado que só serve para peça casual. Olha que bafônico esse vestido de seda, que também é feito de quadradinhos a parte do busto. E aqui a gente tem também uma saia evasê, que é um triângulo. E juntando essas duas primeiras formas geométricas, o triângulo e os quadrados, a gente faz um vestido maravilhoso, só de ponto alto. E bora pro retângulo! Olha que legal! Isso daqui é simplesmente um retangulão que eu coloquei um cadarcinho e fiz esse top maravilhoso. E esse também é um retangulão. Para fazer esse efeito, eu só apertei assim e dei esse efeito de busto. Sensacional! E esta é a blusa mais fácil do mundo. São 2 retângulos dobrados aqui em cima e um retângulo dobrado aqui em volta, fazendo um tubo. Essa blusa aqui é toda de ponto alto e essa daqui também. E essa daqui é uma blusa de inverno, que é nada mais do que um retangulão. E olha o efeito que isso dá. Cachecol é o quê? Um retangulão. A perna de uma calça. Posso usar um retangulão? Pode. Posso fazer uma manga com esse mesmo motivo? Pode. Posso fazer a parte de cima de uma blusa com esse mesmo motivo? Pode. Posso fazer uma parte da cintura da minha peça com esse mesmo motivo? Pode! Então, com um retângulo, você faz infinitas coisas. E quando você junta o retângulo, uma ponta na outra, a gente tem um grande tubo. E este vestido bafônico é só retângulo. Observa aqui. Um retângulo aqui. Um retângulo aqui na cintura. A saia, um retangulão. Aqui na lateral, um retângulo comprido. E aí a gente fez um barrado bem bonitão em volta. E vestido de festa, pronto! Macacão Aurora, que a gente tem aqui 2 retângulos. E a parte da calça é o quê? Tubo! Uma gola é o quê? Um tubo! Luvinha é tubo! Polaina é tubo! Uma calça, essa daqui é bem cintura alta, é um tubão aqui e 2 tubos na perna. E agora a gente vai passar pro redondo. Olha como é um decote redondo olhado de cima. Você dobra ele no meio e você tem o decote aqui perfeito. A mesma coisa da blusinha Saint-Tropez, que também tem o decote de círculo e o corpo é um tubo. Agora eu quero que você observe esta blusa aqui, que a gente também tem o decote redondo e é uma blusa de verão. E esta blusa aqui, que também é um decote redondo e uma blusa de inverno. A diferença aqui é que para fazer a gola eu coloquei um tubo e para fazer as mangas e o corpo, tubo! Ai, Anne, mas círculo serve só para decote? Nananina não. Olha aqui, eu tenho aqui embaixo desse casaqueto um meio círculo. E com a mesma lógica do circular, a gente faz um chapéu. Ó, a parte de cima é o quê? Um círculo. E a aba é o quê? Outro círculo. E o corpo do chapéu é um tubo. E com o círculo, você pode fazer um pote, você pode fazer uma cesta, você pode fazer tapete, suplá, o que você bem entender. E essa foi a letrinha E do meu método, que é entender que tudo vem das formas geométricas. Perfeito, né? Então, depois que você entende a lógica do crochê, é hora de ir para a segunda letrinha do meu método. A de aprender. Aprender a fazer os pontos do crochê. E não somente os pontos em si, mas também para que eles servem. Eu gosto de dizer que o crochê é parecido com a música. Existem lá 7 notas musicais e com elas é possível fazer todo tipo de música. Forró, rock, samba, MPB, axé, música clássica, pop, pagode. Você já percebeu que existem milhões de músicas e todas elas foram criadas só com essas 7 notas musicais?
No crochê é a mesma coisa, agulhita. A gente tem ali 5 pontos básicos e com eles fazemos qualquer tipo de variação. E olha, é muito mais fácil do que aprender música, tá? Você só precisa aprender esses 5 pontos para depois entender como fazer todas as variações para qualquer peça. Fazer o ponto, talvez você até já saiba. O que eu quero que você entenda é o que cada ponto faz em cada peça. Qual que é a função daquele ponto naquele lugarzinho específico que ele foi colocado. E repito, mesmo que você conheça todos os pontos, assiste tudinho, porque é muito importante. E eu sempre reviso isso, porque me ajuda, assim, muito na hora das minhas criações. Então, bora lá! E agora você vai conhecer os 5 principais pontos do crochê e algumas variações. Então vem comigo que é muito mais fácil do que você imagina e a gente vai começar pela simbologia. A simbologia é como se fosse a nossa linguagem universal, o nosso crochêtês. Quando a gente olha esse símbolo, a gente sabe que ponto que a gente precisa fazer. Se você vê uma bolinha pretinha assim, esse é o ponto baixíssimo. Se você vê uma elipse vazada, essa é a famosa correntinha, que é aquele ponto que eu sempre falo para você fazer 1 quilômetro de correntinha para começar, que toda criança faz pulseirinha, colarzinho e é uma delícia de fazer. Aqui, se você vê um X ou um mais, é o ponto baixo. Se você vê um tracinho parecendo um T, esse é o ponto meio alto. E se você vê um tracinho igual o ponto meio alto, mas com um detalhezinho aqui no meio, cortando ele, esse já é o ponto alto. Então, observa aqui. Já temos aqui os nossos 5 pontos principais. E olha que legal, a única diferença deles é a altura. Olha lá, correntinha, ok. Baixíssimo, baixo, meio alto e alto. Então, tudo é uma questão de altura, do tamanho que você quer o ponto. E a gente já vai ver isso já já. E se por acaso você vê um tracinho com 2 cortinhos no meio, isso já é o ponto alto duplo, que é uma variação do ponto alto que é muito simples de fazer e realizar. Então, bora começar um exercício aqui. Eu quero que a gente comece a ler os nossos gráficos e você vai ver que não tem nada de bicho de 7 cabeças, é muito mais simples do que você imagina. Então, nesse primeiro momento, eu vou desenhar um gráfico aqui e vou fazer ele para você entender como o que está desenhado é o que aparece no crochê. E aí, na sequência, a gente vai fazer juntas todos os pontos para você treinar e para você entender de uma vez por todas e começar a falar crochêtês. Bora lá! Se você vê esse símbolo aqui assim, ó, um atrás do outro, isso é o quê? Tempo! Se você respondeu que isso são 5 correntinhas, você está certíssima. E aí a gente vira o nosso trabalho e coloca mais uma correntinha para subir. Aqui na primeira bolinha, a gente vai ter um ponto baixíssimo sobre a corrente que está aqui embaixo. O próximo é um X. A gente vai ter um ponto baixo. Se a gente vê o T, é um ponto meio alto. Se a gente vê o T com um tracinho no meio, é o ponto alto. E se a gente vê um T com 2 tracinhos no meio, é o ponto alto duplo. Então aqui a gente já consegue enxergar visualmente a diferença de altura entre eles. Mas agora bora na prática. Nesse primeiro momento, eu não vou te ensinar cada ponto, tá? A gente só vai fazer esse gráficozinho aqui juntas. E aí, na sequência, eu vou explicar direitinho como pegar a agulha, como saber qual que é a agulha certa para você pegar. Agora é só você observar o que eu tô fazendo para você ver como fica o gráfico referente ao nosso crochê. Então, a gente sempre começa com um nozinho corrediço. Calma, já vou te ensinar. Fica tranquila. E agora eu vou fazer 5 correntes.
Todos os pontos do crochê, a gente sempre pega lá atrás e puxa. Pega lá atrás e puxa. Pega lá atrás e puxa. Então, a corrente é isso, ó. Pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa, pega e puxa. E se eu observar aqui direitinho, eu fico com 5 correntinhas, que é exatamente o que eu tenho lá no meu gráfico. Agora eu vou mudar de carreira e vou fazer uma correntinha a mais. E aí depois que você fizer o exercício, você pode voltar aqui e fazer esse aqui também, tá? Para você já ter aí no seu caderno de amostras que você vai começar. Nesse primeiro pontinho, a gente tem o ponto baixíssimo, que é igual à correntinha. A diferença é que a gente introduz, pega lá atrás e puxa para frente, pegando no ponto. Então, ó, pega o fio lá atrás e tira tudo de uma vez. O próximo ponto é um ponto baixo, também, ó, introduz, pega lá atrás e puxa para frente. Só que em vez de eu tirar essa argola por dentro dessa, eu pego o fio e tiro as 2 argolinhas. Agora, a gente vai fazer o T aqui. E ele é um ponto meio alto, que é a mesma coisa que o baixo. Ele só tem um detalhezinho no meio, que a gente faz uma laçada antes de fazer a mesma coisa que a gente faz em todos os pontos, que é introduzir, pegar lá atrás e puxar pra frente. E agora, eu fiquei com 3 argolinhas. Eu vou pegar o meu fio e vou tirar as 3 de uma vez. E esse é o ponto meio alto. O alto é a mesma coisa do meio alto. Laça, introduz, pega lá atrás, puxa pra frente. E aí eu vou pegar o fio e tirar de 2 em 2, em vez de tirar as 3 argolinhas de uma vez só. Então, ó, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas. E agora, o ponto alto duplo. Ai, meu Deus, ele tem 2 tracinhos. Sim, por quê? Agora a gente vai dar 2 laçadas na agulha, mas é a mesma coisa, ó. Laça uma, laça 2, e introduz, pega lá atrás, puxa pra frente. Igual todos os pontos do crochê. E agora também, igual ao alto, a gente vai tirando de 2 em 2 argolinhas. E aqui está a nossa mágica. Olha como o gráfico é exatamente o resultado que a gente tem aqui. Então a gente consegue compreender exatamente a simbologia. E aí você começa a treinar o seu olhar de designer, que você bate o olho numa peça pela altura do ponto, ou pelo desenho aqui, ó, de 2 tracinhos, ou de 1 tracinho, você sabe que ponto que é. E assim, ó, já explode a cabeça. Porque você já começa a ver as peças de um jeito diferente. Você já olha e fala, esse ponto é tal, hein? E aí você consegue fazer. E esse exercício aqui, ele é sensacional. E é essa altura dos pontos que dá o efeito que a gente quer. Sabe aquele monte de desenho, aquele monte de gráfico que a gente vê e fala, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças? Não é, porque são simplesmente combinações. Vou dar um exemplo aqui. Olha só que doideira! A gente tem o mesmo desenho aqui de baixo, ó, são 5 correntinhas, mais uma correntinha para subir. Se você observar esse ponto aqui de baixo, por exemplo, não tem nenhum evento acontecendo neles. No próximo ponto, a gente tem 5 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí pula uma corrente, ó, não tem nada acontecendo em cima desse, e depois um ponto baixo. E aí a gente tem esse padrão que é um clássico, que é o nosso famoso lequinho. Mas ele não é nada demais, é a mesma coisa desses pontos que a gente tem aqui. É só você observar se você tem que pular a corrente, qual é o ponto que está acontecendo algum evento em cima, quantos pontos tem dentro do mesmo ponto de base, e assim você consegue ler. É uma leitura, igual um músico lê a partitura e toca, a gente lê o gráfico e faz o nosso crochê de forma simples. E normalmente, quando a gente fala do gráfico de crochê e fala da altura dos pontos, a gente tem aqui a altura de correntes que a gente precisa para iniciar o nosso trabalho quando a gente vai fazer uma carreira inteira com a altura do ponto. Então, se vai fazer uma carreira com ponto baixo, você inicia com uma correntinha só.
Com ponto meio alto, você precisa de 2 correntes para dar o início, senão sua peça começa a ficar engruvinhada na ponta. O ponto alto, você precisa de 3 correntes e o alto duplo, você precisa de 4 correntes. Alto triplo, 5 correntes. Alto sextuplo, 6 correntes. Ai, meu Deus, mas quais são esses? É só laçada, gente. Vocês já vão entender que a gente vai fazer isso na prática. Só que eu já gosto de mudar isso daqui. Por quê? Eu gosto de iniciar já com ponto baixo. E eu também vou te mostrar isso pra gente deixar as nossas bordas perfeitas. Pra gente não precisar colocar um arremate aqui depois. A peça ela já sai clean, já sai perfeita, já sai com a borda retinha, para você não ter que colocar mais uma informação, não precisar fazer mais um arremate. E agora a gente vai ver isso de um jeito muito gostoso. Mas antes de tudo, a gente precisa saber como escolher a agulha que a gente vai usar. A grande maioria dos novelos tem escrito assim, ó, agulha de crochê, ou tem o desenho de uma agulha e tem o tamanho. Então aqui a gente tem o fio visco, que é o fio que a gente vai usar, agulha de 3 a 5 milímetros. Isso aqui, gente, é uma base para você fazer uma peça tradicional. Ai, mas Anne, por que de 3 a 5 se é tão diferente essas agulhas? Porque nós não somos máquinas, meus amores. Nós temos tensões de pontos diferentes. Às vezes, o mesmo trabalho que eu vou fazer com uma agulha 5, uma pessoa que é amigurumeira, que aperta o ponto para fazer bem fechadinho, para não sair o enchimento do bichinho, ela vai precisar usar uma agulha 7 para ficar com a mesma fluidez e leveza do meu trabalho. Então, não somos máquinas. O ideal é você testar e ver numa amostrinha aí como que fica o caimento da sua peça, para você escolher qual é a sua agulha. Isso aqui não é uma regra, porque se você quiser um trabalho muito fluido e quiser usar uma agulha muito maior, você pode. O fio é seu, você faz se quiser. Se você quiser fazer ele bem apertadinho, bem durão, você também pode, usando uma agulha bem menor. O fio é seu, você faz o que você quiser. Ai, mas Anne, o meu fio tá sem rótulo, como é que eu vou saber? O que a gente vai fazer se o seu fio tá sem rótulo? Você vai encaixar a agulha. Então vamos lá, tem alguns tamanhos de agulha aqui, né? Uma bem grandona, uma bem pequenininha e uma média. Ai, Anne, mas eu preciso comprar o estojo inteiro de agulha. Não, gente, isso aqui é coisa de doido. Isso aqui é coisa de colecionador, você não precisa, tá? Você vai comprar a agulha referente ao trabalho que você vai fazer. É muito legal você ter uma coleção de várias marcas diferentes, até para você entender qual que é o formato que você gosta mais. Tem umas mais leves, umas mais pesadas, umas mais ergonômicas e cada um tem seu estilo. E isso você vai encontrar aí com o seu tempo aí de prática. Então vamos lá. Se você tem uma agulha muito grossa, se você encaixa o fio, pode reparar que sobra muito gancho. Se tá sobrando gancho, é porque a gente vai fazer um crochê bem soltão. Isto quer dizer o quê? Que ele vai ficar molengo, vai ficar mais vazado. Se você tem uma agulha muito pequenininha, pode reparar que sobra fio. Tá vendo? Tem muito fio para fora do gancho. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer um trabalho bem apertadinho. Olha só. Agora, a agulha ideal para você fazer um trabalho com uma tensão normal, nem muito apertada e nem muito largo, é você conseguir encaixar o fio na agulha e não sobrar nem gancho e nem fio para fora. Encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá vendo? Então, isso é a agulha perfeita para você fazer um trabalho com uma tensão básica, tá? Ai, Anne, meu ponto é muito apertado. Usa uma maior. Ai, Anne, meu ponto é muito largo. Usa uma menor. Você também vai sentindo aí e não é um bicho de 7 cabeças. Você vai ver que na sua prática aí você vai desenvolvendo o seu ponto, né? Eu tô usando agulha 3,5 na minha peça. Galera do amigurumi pode usar uma 4, a 4,5, pra ficar com a mesma fluidez, pra gente não ficar
com uma peça dura. Combinado? Escolhida a agulha, bora lá pra prática. Tem duas formas tradicionais de pegar a agulha também, que é o jeito lápis, que você pega igual se você fosse escrever, e tem o jeito faca, que você pega igual uma faca. Então, muito simples. Lápis e faca, tá? Destra ou canhota é a mesma coisa. Eu, Anne, prefiro pegar faca. Por quê? Eu gosto de trabalhar com todos os tamanhos de fio, fio fino e fio grosso. E eu acho que essa tensão aqui, girando a agulha aqui no dedinho, eu já ganho muito mais força do que se eu estiver trabalhando só com os meus dedinhos aqui em cima. Normalmente a galera que pega lápis é uma galera que trabalha com fios mais finos para fazer roupa, para fazer tapete. E o grande lance da agulha, que tem gente que fala, ai, eu tô com dor no punho, ai, não sei o quê. É porque quando a gente tá começando, a gente faz um movimento muito doido com o punho e quer pegar a agulha com toda a força do mundo, né? Parece uma criança aprendendo a comer, né? E não precisa, gente. É leve, é fluido. A gente vai girando assim, ó. Então pega a agulha e fica girando ela assim, que é esse o movimento que você vai fazer com ela. E no faca, ó, é a mesma coisa. A gente vai girando a agulha, ó, para frente, para trás, para frente, para trás. A gente quase não mexe o punho. Então isso é muito importante. Então se você já faz crochê faz tempo e começou a reparar que você mexe demais o punho, começa a segurar a agulha e fazer esse treino de girar. Combinado? Isso é novidade, hein? Então bora! Começando com o primeiro nozinho que a gente sempre faz, tá? Galera que é iniciante, a gente vai colocar a ponta do novelo em cima da mão, virada para você. Vai pegar o fio que vem lá do novelo e vai passar por cima, fazendo um peixinho ou uma letra E. Passou aqui por cima. Vai pegar o mesmo fio do novelo, vai introduzir no meio desse E e vai puxar ele dobrado. E olha que legal, ele chama corrediço porque ele corre. Olha que máximo. Eu adoro esse nozinho e a gente vai ajustar ele na agulha. E quando a gente ajusta todos os pontos, o importante é a agulha conseguir passar. Olha só que interessante. Se você estiver puxando muito esse fio, não passa. Se você tiver com ele muito solto, também vai ser difícil de você buscar o fio lá atrás. Então, o nozinho corrediço, ele abraça a agulha. Agora, se você já é mais profissional, você só vai apoiar, sem miséria de fio aqui sempre, tá, gente? Sempre deixa esse espaço pra gente arrematar depois. Você vai apoiar a agulha dobrando assim no meio, vai girar uma vez, deixando espaço aqui pra agulha passar, vai segurar com o dedo e com o indicador, com o dedão e com o indicador, vai pegar o fio lá atrás e girando vai passar por dentro dessa argolinha. E a gente tem aqui exatamente o mesmo nó, certo? Então, bora começar o nosso treino de pontos. O nosso gráfico vai começar assim. Isso aqui são o quê? 12 correntinhas. Muito bem. E a correntinha é o ponto que você vai fazer 1 quilômetro, que é o treino da mãozinha. Então, a gente já sabe como segurar a mão da agulha, certo? Faca ou lápis. Agora, a outra mão, se você for destra, a mão esquerda, se você for canhota, a mão direita, você precisa segurar esse fio para dar uma tensão nele. Então, tem gente que faz um zigue-zague e passa por cima desse dedo e segura aqui, porque a gente precisa ter esse ganchinho. Esse ganchinho, ele segura o crochê perto da onde a gente vai trabalhar. Eu gosto de segurar só assim com esses 3 dedos, passar por cima do indicador e segurar aqui, ó. Então eu fico com o fio esticado, aqui, ó, eu dou a tensão do meu fio, puxo pra lá, puxo pra cá, e aí eu tô pronta pra trabalhar.
Ai, Anne, tá esquisita essa mão. Claro, né? É a primeira vez aí para quem é iniciante que tá fazendo essa parte. E esse é o treino, tá? Você vai encaixar essa mãozinha. Agora é o momento de você se entender com esse movimento inicial. Vem comigo, segura na minha mão, eu te prometo que vai dar tudo certo, é só você passar essa primeira fase, tá? E vai ser bem rapidinho, ó, 12 correntinhas. Todos os pontos do crochê a gente pega e puxa, pega e puxa. E a corrente não ia ser diferente. Sempre, em todos os pontos tradicionais, a gente pega de baixo para cima. Então, ó, eu tô com o fio esticado, ó, tá parecendo um patinho minha mão, tá vendo? Ó, o olhinho, o biquinho segura aqui, ó. Eu pego o fio por baixo, vou girando até a agulha ficar com a pontinha para baixo, para eu conseguir passar aqui por dentro. Ai, Anne, não consigo passar. Por quê? Do lado não passa, para cima não passa, pro outro lado não passa. Então você sempre tem que pegar de baixo para cima e girando e passar. Ai, mas Anne, eu tô girando e não tô conseguindo passar. Por quê? Porque provavelmente você tá apertando demais esse nozinho corrediço. E aí não tem como mesmo. A gente precisa sempre deixar o espacinho para passar. Então você vai sempre pegar de baixo para cima, girou, passou. De baixo para cima, girou, passou. Fez 2 pontinhos, 3 pontinhos, vai lá perto segurar, ó. Solta e vai lá perto segurar. Por quê? Você precisa desse apoio. Esse apoio perto do trabalho é muito importante. Então sempre, ó, de baixo para cima, girou, passou. De baixo para cima, girou, passou. E vai fazer 1 quilômetro de corrente. Por quê? Eu quero que fiquem todas assim pro mesmo lado. Tá vendo? Ai, Anne, eu passei, saiu da agulha. Não tem problema nenhum. Você coloca a agulha aqui de volta, ajusta o seu pontinho e segue a vida. Fazendo aí as suas correntinhas, tá? Lembrando que esse é um curso gravado que você pode voltar e assistir quantas vezes você precisar até entender esse movimento, beleza? Fez aí 1 quilômetro de correntinha, você vai guardar para você lembrar do seu primeiro momento com o crochê. Se você é super iniciante, eu indico você usar um fio mais grosso, igual eu tô usando aqui. Por quê? Para você conseguir enxergar o que você tá fazendo. Pode usar um barbante mais grosso. Essa agulha aqui é a agulha 8. A agulha que eu uso na aula é uma 3,5, então é uma grande diferença de grossura aí de fio. Então, se você puder, esse primeiro início, usar um fio mais grosso que você tiver aí, é melhor para você conseguir enxergar, combinado? Mas se não, também dá certo com o fininho, tá? Para de botar problema onde não tem. Tem gente que aprende com aquelas agulhinhas que não dá nem para ver o gancho dela, beleza? Desmanchou, vai começar tudo de novo e vai fazer o nozinho corrediço e as 12 correntes. Então aqui, como que você vai contar as correntes? Cada argolinha dessa é uma correntinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma, 12 correntinhas. Agora, a gente vê esta segunda parte aqui, que é uma carreira que a gente lê ela da direita para a esquerda. E a gente vai fazer aqui da direita para a esquerda, se você for destra, se você for canhota, você vai fazer da esquerda para a direita. Mas a leitura do gráfico, gente, é sempre igual. Mas quem é canhoto vai fazer para o lado contrário, tá? Mas tem sempre a setinha indicando. Se você é canhoto, você sempre vai saber que é ao contrário. E aqui a gente tem um X. Quem é o X? Vamos colar? O X ou o mais é o ponto baixo. Então a gente vai iniciar o nosso gráfico observando aqui que a gente tem um ponto baixo para cada corrente, ó. Não tem nenhuma corrente aqui sem um ponto baixo em cima. Então é isso que a gente vai fazer. Vai fazer uma correntinha aqui para mudar de carreira, ó, só mais uma. Pega o fio e puxa. Na segunda corrente, a partir
da agulha, ó, 1, 2, tá vendo aqui, ó, 1, 2, a gente vai colocar o ponto baixo. O ponto baixo é introduz, pegando a argolinha aqui de cima, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, fica com 2 argolinhas, pega o fio e tira as 2 argolinhas. Esse é o ponto baixo que a gente vai fazer por toda essa carreira. Alguns detalhes aqui. Quando a gente introduz, automaticamente a agulha já tá por baixo do fio, tá vendo? Não complica a vida, porque vocês pegam e faz assim, ó, põe pra cima e sai girando e faz o loido. Não, concentra, ó. Introduziu, a agulha já tá embaixo. É só você pegar o fio, ó, joguei a agulha um pouquinho pra cima e puxei pra frente. Quando puxou pra frente, eu fiquei com 2 argolinhas. Essa argolinha, eu vou pegar o fio de novo, ó, de baixo pra cima. Repete comigo, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Vou pegar de baixo pra cima e vou tirar as 2 argolinhas, ó, girando a pontinha sempre para baixo. E não seja espertinha. Você acha que tá sendo espertinha, você não tá. De fazer assim, ó. Introduz, pega lá atrás, puxa para frente, aí pega o fio aqui e faz assim, ó. Imagina o tempo que você não vai demorar para fazer uma peça, você ficar catando esse ponto assim. Eu não quero isso, não cria vício errado. Eu quero que você dê a sustentação aqui pro ponto fluir. Ó, introduziu, pegou, puxou, tô com 2 argolinhas, ó, tô segurando aqui perto. Pega o fio e tira as 2 argolinhas, tá? Para todos os pontos é a mesma coisa e a gente vai assim por todas as argolinhas, pegando sempre uma argolinha aqui em cima. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio e tira 2 argolinhas. Introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega o fio e tira 2 argolinhas. E esse é o mantra do pontinho baixo. Temos aqui a nossa primeira carreira, bora pra segunda. Olha o que a gente tem aqui. Um ponto baixo, que a gente já viu, uma corrente que a gente também já viu, e todos os outros pontos são pontos meio alto. Como é que a gente sabe que é o meio alto? Porque é só um T, não tem nenhum tracinho, não tem nenhum evento dele no meio. E na dúvida, sempre olha a legenda, porque todo gráfico tem legenda. E essa legenda é a simbologia. Então vai estar lá escrito o símbolo e qual que é o ponto. Agora eu já quero trocar de cor. Por quê? A troca de cor e a troca de novelo é igualzinha. Sempre que a gente faz é sempre igualzinha, tá? Então é bom vocês aprenderem para quando terminar o novelo da sua peça, você fazer a troca dessa forma para depois conseguir arrematar e a gente ter um arremate perfeito, tá? Para começar, a gente vai finalizar a carreira já com a cor nova. Então, ó, você deixa esse pontinho aqui assim e você vai passar a agulha pegando essas 2 últimas argolinhas. Só vai dobrar o fio no meio, sem miserê aqui na ponta, vai pegar o fio e puxar essa argolinha por dentro. Esse fio amarelo agora, ó, você pode puxar, porque eu já estou com o meu fio novo aqui. E é assim que você vai fazer troca de novelo, sem ficar dando 1000 nós e sem deixar essa ponta curtinha. Deixa ela comprida, sem miserê de fio. Sem miserê de fio, gente, fio vai, fio volta, fio vai, fio volta. Quanto mais fio você usa, mais fio você tem. É impressionante, eu te juro, vem na minha. E agora a gente vai virar o trabalho. O que quer dizer virar o trabalho? É literalmente virar. Eu tava com essa carreira daqui pra cá e agora essa vai daqui pra cá. Mas eu tenho que virar, ó, tô com ele assim, eu vou trazer essa ponta pra mão que eu vou trabalhar. Então, meu ponto tá aqui desse lado, mas eu preciso dele para esse lado. Então, eu pego o trabalho e viro. Ó, virei. Beleza? Dá um pouquinho de aflição, ainda mais pra galera que faz amigurumi, que faz tudo pra um lado só. Quando eu falo vira o trabalho, dá uma bugada. Agora, a gente vem nessa primeira argolinha, pegando as 2 argolinhas aqui de cima, vai pegar o fio que vem do novelo,
pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pra gente fazer o ponto baixo, ó. Temos 2 argolinhas aqui, pega o fio, tira as 2 argolinhas e agora vai fazer uma corrente. Pega o fio e faz a corrente. Da mesma forma, aqui do ponto baixo, se a gente observar direitinho, a gente tem um ponto meio alto para cada ponto de base. Não tem nenhum ponto baixo aqui sozinho, então é ponto sobre ponto. É assim que a gente chama quando tá um bem em cima do outro. E o ponto meio alto é igual ao baixo. A única diferença é que a gente laça antes. E a laçada também é de baixo para cima, ó. De baixo para cima laçou e introduziu, ó. De baixo para cima, a agulha já tá aqui embaixo, ó. Pega o fio, puxa para frente, vai ficar com 3 argolinhas. Essa argola só precisa ficar o suficiente para passar a agulha. Não é para fazer assim, ó, gigante. Senão a gente fica com o ponto todo desengonçado. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique padrão. Então, para deixar ele padrão, ó, laça de baixo para cima, introduz, pega aqui de baixo para cima, puxa para frente, deixa aqui baixinho e aí você vai pegar o fio, vai girando, ó, você tá com 3 argolinhas aqui. Você vai pegar o fio e vai tirar as 3, ó. 1, 2, 3. Sem fazer aquele esquema do dedinho, hein? Sempre segurando aqui firme. Essa garrinha que dá firmeza. Vai treinando isso que é muito importante. Agora bora pro próximo ponto, ó. Laçou e introduziu. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente aqui baixinho. Pega o fio de baixo pra cima e tira 3 argolinhas. Esse é o mantra do meio ponto alto. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 3. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 3. Na dúvida, lembra que é um vídeo gravado e você pode e deve assistir quantas vezes você precisar até você entender. Então agora a gente tem que ter 12 pontos aqui. E como que a gente vai saber? Contando aqui em cima também. Cada correntinha dessa é a cabecinha do ponto de base e você tem que ter 12. Então aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Certinho. Agora estamos indo para a nossa terceira carreira, que a gente vai ler da direita para a esquerda e a gente precisa de novo virar o nosso trabalho. Mas antes de virar o trabalho, eu vou de novo trocar a cor do meu fio. E eu tô deixando todo mundo aqui pendurado, tá? Mas eu vou trocar só pra você entender como é diferente nesse ponto. É diferente, mas é igual, gente. É tudo variação no mesmo tema, ó. Deixa aqui um espação dobrado no meio. No ponto baixo a gente pegou 2 argolinhas. Nesse aqui que a gente tem 3 argolinhas, a gente deixa essa aqui, ó, grandinha e vai pegar, ó, 1 argolinha, 2 argolinhas e 3 argolinhas pra prender o ponto todo. Vai pegar o fio da cor nova ou o novelo novo e vai puxar essas 3 argolinhas aqui. O fio branco, você pode puxar ele de volta, que você já tá com o ponto preso aqui. Iane, você falou que para o ponto alto precisa de 3 pontos. Repara que eu substituí as correntes do início por ponto baixo e corrente. Por quê? Para ficar com a borda retinha. Para ficar com a borda perfeita. Então, se eu pego um gráfico que começa com corrente, eu já coloco ponto baixo e corrente, né? Para substituir aquelas correntinhas para não ficar umas bordinhas, umas barriguinhas. Fica perfeito! E aí, o negócio é, como a gente trabalha com roupa, eu sempre aconselho minhas alunas a deixarem as correntes bem soltinhas. Por isso, um ponto baixo e uma corrente é o suficiente para a gente fazer a altura do ponto alto. Porque quando a gente fala de roupa, a gente não pode travar a corrente, senão a gente não consegue entrar, fica desconfortável. A roupa precisa ser maleável. Quem é minha aluna já sabe disso completamente. Como fazer os acabamentos ficarem tão perfeitos a ponto de você não precisar colocar uma informação a mais na peça. E aqui eu tô explicando pra você um clássico que a gente usa muito e dá todo o efeito na peça para ficar com um acabamento absolutamente profissional. Indo para a terceira carreira, a gente vai virar de novo o trabalho, ó. Vai virar para a mão que eu vou trabalhar. Então, se você é canhota, a sua peça tá com o início aqui
E se você é destra, sua peça tá com o início aqui. Então, a gente vai virar o trabalho, ó, virou, beleza? E vai começar a trabalhar a cor nova. Se você quiser poupar tempo de arremate, você pode ir conduzindo esse fio aqui por dentro, que é igual o que eu vou fazer agora. Ó, no primeiro pontinho aqui, pegando as duas argolinhas aqui de cima, vai pegar o fio que vem do novelo, vai puxar para frente, vai fazer um ponto baixo e uma corrente. Isso a gente já sabe, né? E agora a gente vai fazer o ponto alto, que é igualzinho meio alto o início. Então, ó, laçou, introduz, pegando as duas argolinhas aqui de cima, ó. Pega as duas. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, igualzinho o ponto meio alto até aí, certo? A única diferença agora é que a gente tem aqui as 3 argolas, igualzinho, só que em vez da gente tirar as 3, a gente tira de 2 em 2. Então, ó, pegou, tira 2, parou. Pega, tira 2, parou. E pra pegar é por onde? De baixo pra cima! É sobre isso. Então, ó, laça de baixo pra cima, introduz, pega lá atrás, de baixo pra cima, puxa pra frente, fica com 3 argolinhas, pega o fio, tira 2, pega o fio, tira 2. Beleza? Esse fio aqui, eu estou conduzindo ele por dentro do ponto, que eu já estou arrematando. Se estiver te atrapalhando, deixa ele solto assim e a gente arremata depois. É que isso daqui poupa nosso tempo de trabalho e eu gosto muito de já ir arrematando, porque realmente se deixar todos os arremates pro final, dependendo da peça, se usar muitas cores, pode ficar meio demoradinho aí. Mas vamos lá, ó. Laçou, introduz pegando as duas argolinhas. Eu tô com esse fio aqui no meio só porque eu já tô arrematando. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2 argolinhas, pega, tira 2 argolinhas. Segura aqui na minha mão, vem na fé, vem com foco, vem gostoso, porque, cara, é só isso que você precisa saber, entendeu? É esse treino da mãozinha. Agora é a única hora que você fala, ai meu Deus, será que tá dando? Ai meu Deus, nananana. Você tá encaixando, você tá aprendendo. Você precisa passar dessa fase. Passou disso aqui, já era. Passou disso aqui, você já vai saber muito mais do que muita crocheteira. Porque a gente já tá sabendo de simbologia, a gente já tá sabendo de gráfico, a gente já tá sabendo como falar crochetês, a gente já tá sabendo interpretar um gráfico. Vem na minha! Essa fase passou, a vida fica fácil, leve e tranquila. Vem! E bora continuar essa carreira inteira assim, com o mantra do ponto alto. E é mantra, gente. Decorou isso, vai que vai, ó. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente. Pega, tira 2, pega, tira 2. Laçou, introduziu, pegou lá atrás, puxa pra frente. Pega, tira 2, pega, tira 2. E vai. Vai no ritmo aí até o final. E do jeito que a gente começou, pra deixar essa bordinha reta, desse jeito maravilhoso, a gente fica aqui, ó, com um pontinho meio escondidinho, tá vendo? O último aqui, ele fica um pouquinho deitado, não fica tão aberto igual os outros. Então, você tem que laçar e vir aqui buscar essas 2 argolinhas, que elas estão mais escondidinhas, mas elas estão aqui, ó. Tem o ponto baixo e a corrente que a gente subiu, certo? Tem que pegar nessa cabecinha da corrente as 2 argolinhas pra gente ficar com a borda retíssima. Na dúvida, meus amores, conta. Você precisa ter 12 pontos. Cada palitinho é um ponto ou cada argolinha aqui de cima é um ponto. Ó, 3, 6, 9, 12. Então, você tem certeza que você foi até esse ultiminho ponto. Para o seu trabalho não começar a ficar com ponto a mais ou ponto a menos, tá? Fazendo ele direitinho, a gente fica com esta perfeição de borda. Gente, eu tô trabalhando com fio grosso e olha que reto. Se eu pegar a régua aqui, ó, que isso? Vem na minha, vem na minha, vem na minha, que o negócio aqui é doido. Ó, quero voltar para o fio amarelo. Vai que você resolve fazer a sua blusa de 2 cores. Não precisa ficar cortando a cada carreira. Você pode simplesmente voltar. No caso aqui, ó, a gente puxa a argolinha, deixa ela lá, introduz a agulha pegando as 2 argolinhas aqui de cima,
vem com a cor que estava lá embaixo e vai puxar aqui por dentro. Olha só, a gente fica com o fio esticadinho aqui e não precisa ficar cortando e arrematando milhões de fios. Beleza? E aqui a gente já viu 4 dos 5 pontos principais do crochê. E agora eu vou complicar. Ai, Anne, não. Vou sim. Vamos lá. Como que vai funcionar agora? A gente tem assim, ó. Olha que coisa malucona, mas que se a gente observar não tem nada de maluco. Olha só, isso aqui é o quê? Um ponto baixo, certo? Tem algum evento acontecendo em cima desses 2 próximos pontos? Não. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai pular eles. Então, a gente fez o ponto baixo, aqui a gente faz 10 correntes, vai pular 2 pontos de base e pôr um ponto baixo. Nos próximos 2 pontos, tem algum evento aqui em cima deles? Não. Mas aqui em cima tem 10 correntes, pula 2 de base e coloca o ponto baixo. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Então, bora lá, ó. Virou o trabalho, o fio fica aqui pro lado de trás, sempre. Introduz no primeiro buraquinho, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, fica com 2 argolinhas para fazer o ponto baixo. Ponto baixo, pega, tira 2 argolinhas. 10 correntes, não tem erro nenhum. Mesma coisa, ó. Pega, tira, pega, tira, pega, tira, pega, tira, 10 vezes. Tcharam! É só isso, ó. Pula 1, pula 2. No terceiro, vai marcar. Pega as 2 argolinhas aqui em cima, ó. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente. Pega o fio, tira as 2 argolinhas, que é o ponto baixo. E olha o que a gente tem aqui. Exatamente o que a gente tem aqui. Isso que é muito legal. E a gente vai repetir, então. 10 correntes. Pula 2 de base. 1, 2. No terceiro, pega o fio lá atrás, puxa pra frente. Fica com 2 argolinhas. Pega o fio lá atrás, tira as 2 argolinhas. E vai repetir mais uma vez. 10 correntes. Pula 2 de base, no terceiro, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega o fio, tira as 2 argolinhas, fazendo um ponto baixo. E agora, eu tô aqui nos 2 últimos pontos e, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Que loucura! Não é loucura, olha só, eu preciso que o meu ponto termine aqui em cima. Por quê? Pra eu continuar trabalhando pra lá. Se eu fizesse 10 correntes e um ponto baixo, ele ia parar aqui embaixo. Mas eu preciso continuar. Então, o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui nada mais é do que a variação do ponto alto. É um ponto alto quádruplo. Por que ele é quádruplo? Porque ele precisa da altura das correntinhas que eu subi. Olha que loucura! Então, a gente consegue equalizar as alturas dos pontos. E isso que faz a gente fazer tudo aquilo de desenho. Sacou? Ai, que loucura! Então, qual que é a diferença aqui? Igual o ponto alto duplo que a gente fez lá, é a quantidade de laçadas. Aqui tem 4, certo? Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Beleza. Próximo ponto tem algum evento? Não, tem que pular. Então, eu vou pular para aquele aqui da bordinha. Então, ó, laçou. 1, 2, 3 e 4, ó, faz como se fosse uma espiral na agulha, ó que doideira. E vai fazer a mesma coisa que todos os pontos, ó. Introduz, pegando as 2 argolinhas, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, vai ficar na agulha com 6 argolinhas e vai tirar de 2 em 2, ó. Pegou, tira 2, pegou, tira 2, pegou, tira 2, pegou, tira 2, pegou, tira 2. E assim eu paro com o meu ponto aqui em cima. Mágico, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu substituí com ponto alto quádruplo as correntinhas. Pra quê? Pra gente ficar com elas na metade. Pra quê? Pra gente ficar com a borda reta. Entendeu? E porque senão, se eu tivesse que descer aqui pra subir de novo, eu ia fazer o quê? Mais um montão de ponto à toa. E não ia ficar com essa borda tão retinha assim. Então, bora continuar para nossa próxima carreira. Vou fazer tudo com amarelo, porque não quero mais ficar mudando de cor. Se você quiser, fica à vontade aí.
Vou fazer, ó, um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos aqui. Nesse próximo, eu já vou colocar 3 pontos altos. No próximo, eu vou colocar 3 pontos altos. E no próximo, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, aqui a gente tem, ó, 3, 6, 9, 12 pontos. Que é a mesma quantidade de pontos que a gente começou. E é a mesma quantidade de pontos que a gente tem que ter. Então, bora lá. Virou o trabalho, ó, virou total. Todos esses pontos a gente vai trabalhar agora no buracão. Por quê? Pra ficar com o acabamento mais bonito. Não tem por que a gente ficar catando milho aqui pra pegar na cabecinha do ponto, sendo que fica mais bonito e muito mais rápido o nosso trabalho colocando no buracão. Então vamos lá, ó. No buracão, pega o fio lá atrás, puxa pra frente igual, ó, ponto baixo. Pega o fio, tira os 2. Mais uma corrente. Nesse mesmo buracão, ó, tem 2 pontos altos. Ponto alto. Lá se introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2. Lá se introduz, pega lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2. Sempre no buracão. Agora, meu próximo buraco tá aqui, longe. Tem problema? Nenhum. Tá falando que é pra ir pro próximo buraco? O que você tem que fazer? Ir pro próximo buraco. Então, ó, laça, vai lá pro próximo buraco. Pega o fio lá atrás, puxa pra frente, pega, tira 2, pega, tira 2. Agora são 3 altos nesse mesmo buracão. Ó lá, isso aqui é um bloquinho de 3 pontos altos. E agora eu vou fazer mais 2 bloquinhos. Um bloquinho de 3 pontos altos nesse buracão e um bloquinho de 3 pontos altos nesse buracão. Vamos lá? E nesse último aqui, eu vou fazer os 2 pontinhos altos e o terceiro eu vou travar. O que quer dizer travar? Eu vou colocar dentro da argolinha. Pra quê? Pra eu ficar com a minha aqui na retinha, tá? Então, tem que ser no 5º ponto. Então, eu conto aqui, ó. Tá aqui as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5º ponto é esse aqui. Então, eu vou laçar, vou pegar as 2 argolinhas e vou fazer o último ponto aqui. E olha que maravilha, olha que beleza, a nossa amostra incrível. Isso aqui já é o ponto que a gente vai usar na nossa regata. Ah, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Bora lá para nossa penúltima carreirinha. Então, essa foi daqui para cá, essa foi daqui para cá. E agora a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente e a gente vem trabalhar nos meios dos bloquinhos de baixo. E vai finalizar aqui na pontinha com um ponto alto. Então, o que a gente vai fazer? Intercalar os pontinhos. E aí, a gente vai trabalhar sempre nos buracões, entre um bloquinho e outro. Isso agiliza o nosso trabalho, isso facilita a gente não ficar catando milho. Então, agora, ó, tá no meio do buraco, tá vendo? No meio do buraco. Não é em cima do ponto, é no meio do buraco. Os únicos que estão em cima do ponto aqui é o ponto baixo, a corrente de início, e o ponto alto final. Todo o resto, ó, é no meio do buraco. Então é uma questão de observar. Você vai olhar aqui e falar, tá em cima do ponto? Não. Tá onde? Tá entre um bloco e outro. Ah, então eu sei onde pôr, porque tem que botar no meio de um bloco e do outro, entendeu? Bora lá. Virou o trabalho. No primeiro ponto, pegando a cabecinha aqui, as 2 argolinhas, pega o fio lá atrás, puxa pra frente, ponto baixo, corrente. Vem aqui, ó, no buracão, 3 pontos altos. É o que tá falando aqui, ó. É só observar. Observando essa leitura fica muito simples. O próximo buraco tá aqui, ó, um bloquinho, buraco. É aqui que eu vou colocar 3 pontinhos altos. Já fiz 2, tem mais um bloquinho no próximo buracão. E agora você vai pular os 2 últimos pontinhos, ó, observa, não tem nada em cima deles. E no último vai pôr um ponto alto. Então, ó, laça. Pega as 2 argolinhas aqui do último
e finaliza com o ponto alto. E aqui, meus amores, a gente tem um motivo que a gente vai usar na nossa blusa, que nada mais é do que esse detalhe em correntes e os bloquinhos de 3 pontos altos. Pode cortar o fio, quando corta o fio é sempre sem miserê, e a gente vai dar o nozinho final, que a gente vai usar sempre. Como que é? Tá com a argolinha aqui, pega o fio, puxa o fio por dentro da argolinha, segurando uma barriguinha aqui. Puxou essa barriguinha, vai pegar o fio novamente e introduzir ele no meio. E vai puxar de novo para travar. Travou, já era. E agora eu quero só mostrar para você o nosso último pontinho principal aqui. Esse pontinho é o ponto baixíssimo. E o nome dele é baixíssimo porque ele quase não aparece. Então ele pode ser um detalhe. Ele serve para a gente travar um decote, para a gente travar uma barra, para a gente travar alguma coisa na peça que a gente não quer que laceie. Ele serve também para unir. Então, se você vai fazer um anel, por exemplo, vai fazer uma coisa circular, você faz as correntinhas e une com um ponto baixíssimo, porque ele fica totalmente imperceptível ali. No caso aqui, a gente vai iniciar com o nozinho corrediço, deixando o fio ali sem miserê. Venho aqui no meu trabalho, vou pegar as 2 argolinhas aqui do início e agora é como se a gente fizesse uma correntinha, só que com trabalho no meio. Ó, introduzir, pego o fio lá atrás e tiro tudo. Vou pro próximo ponto, 2 argolinhas, pego o fio lá atrás e tiro tudo. No próximo, pego o fio lá atrás e tiro tudo. Então, é como se eu fizesse uma correntinha já grudada no trabalho. Esse é o ponto baixíssimo. E ele pode fazer detalhes super legais. O ponto baixíssimo também é usado para fazer bordado em cima das peças e fica muito legal. Você pode fazer vários desenhos muito interessantes com ele. E vai até o último pontinho. E tcharam! Aqui a gente tem o ponto baixíssimo. Muito bem! Você aprendeu, além dos 5 pontos principais, mais uma variação de ponto e uma combinação. Você entendeu como é fácil? O que tá aqui é o que tá aqui. Exatamente o mesmo desenho que eu tenho aqui foi realizado aqui ao vivo e a cores. Então, você sabendo interpretar isso aqui, você faz qualquer crochê. E você começa a treinar o seu olhar de designer. Que loucura! Olha essa borda reta, olha essa perfeição. Bora fazer o nozinho aqui de novo, ó. Puxou, passa por dentro, segura aqui, puxa a argolinha, pega o fio de novo por dentro e puxa. Agora, a gente vai pegar uma agulha de arremate, que a gente precisa arrematar todos esses fios para eles não ficarem soltos aqui. Aí você pode estar pensando assim, ai, Anne, até aí eu entendi, até aí eu sei fazer, mas é que eu não sei fazer roupa. Se você sabe fazer isso aqui, eu te garanto que você vai fazer roupa. Então, bora lá pro famoso arremate. Você vai pegar uma agulhinha de arremate, que é essa que tem um bundão, para ser fácil de encaixar o fio, e ela não tem ponta. E você vai encaixar no fio. É sempre a agulha que entra no fio. Então, você segura a pontinha do fio e encaixa a agulha. Não adianta você ficar aqui, ó, tentando encaixar que não vai. Então, a dica é, ó, segura o fio e a agulha que encaixa na linha. Puxou. Quando você tá com o fio amarelo sempre vai ser arrematado no amarelo. O vermelho sempre no vermelho. O cru sempre no cru. Pra gente não ficar de jeito nenhum com uma cor diferente aparecendo. Então aqui a gente tá com o nosso lado direito da peça, que é onde a gente fez esse acabamento. E os arremates sempre são feitos do lado avesso. E eu vou começar passando, ó, pegando literalmente só onde é o amarelo. E aqui pegando embaixo do pontinho, sem medo de ser feliz, sem miserê, ó, vai passeando com o fio. Olha aqui, ó, a gente tem um tunelzinho, passa por baixo desse tunelzinho e puxa. Aqui a gente tem um pontinho, ó, pode pegar uma perninha do pontinho. Por quê? Para esse fio não sair nunca mais de lá. E você vai arrematar aí
uns 10 centímetros. No mínimo, tá? Chegou aqui, ó, depois do túnelzinho, já arrematei o montão, eu dou uma puxadinha e dou um nó bem rente aqui. Bem pertinho, na pontinha. E agora sim, você pode cortar rente a esse nó. E esse nozinho, ele vai para baixo do túnelzinho. E ninguém nunca mais vai encontrar ele. Um arremate bem feito é aquele que se você precisa desmanchar a peça, você não sabe onde ele tá. E ó, sumiu. Venho aqui com o cru. E você vai fazer isso com todas as cores. Vou passeando com ele. Vou passar embaixo do túnelzinho. E você vai fazer isso sempre com todas as cores, ó. Achei um túnelzinho aqui, eu posso ir na fé com ele, ó. Ai, mas você tá passando no vermelho. Não, eu tô passando por dentro do vermelho, onde é o branco aqui. Então ele fica totalmente imperceptível. Pode dar um nozinho aí na ponta também. E aí sim você vai cortar perto desse nozinho. E aí você vai esconder ele embaixo do pontinho anterior. Dá uma puxadinha, ó, sumiu, já era. Vai fazer isso com todos esses fios. Ai, Anne, por que esse nozinho? Todos os fios que são tubinho, eles podem desfiar. Então o fio visco, fio fitinha, fio praia, tem vários fios que são de tubinho, que você pode puxar, ó, e ele pode desfiar. Você dando esse nozinho, isso aqui não acontece. Então é importante dar esse nó. Fios acrílicos que não são tubinho, não precisa desse nozinho final. Mas precisa desse arremate bem feito. A sua cliente pode ficar pelada na festa, ou até você. Porque o nozinho pode soltar e o ponto desmancha igual meia calça. Então arremate sempre bem feito, tá bom? Se você é minha aluna, você vai sempre fazer um arremate primoroso, tá bom? O arremate talvez seja a parte principal da peça para ela ser uma peça profissional. Terminou todos os seus arremates? Arrasou! Eu quero que você faça foto da sua amostra e que você poste no seu Instagram e que você me marque, @AnneGalante, ou marca a Escola de Artes Manuais, @a Escola de Artes Manuais, porque isso aqui já é uma super conquista. Isso aqui são muitos passos dados a caminho da sua nova vida. São muitos passos dados a caminho dessa técnica que você começou a aprender agora ou que você está desenvolvendo. Então posta com orgulho dizendo eu que fiz, porque isso daqui é o aprendizado que você já sabe muito mais que muita gente que já faz crochê. E essa foi a letrinha A do meu método AM. A de aprender a fazer os pontos. Agora vamos para a terceira e última parte do meu método, que é a letra M de misturar e criar variações dos mesmos pontos que você aprendeu. Essa parte é mara! E eu vou te dar um exemplo de como a variação de um ponto pode transformar uma receita de crochê em uma peça totalmente diferente. E você vai ver isso visualmente. Então bora lá! Na aula de aprender os pontos, a gente fez bloquinho de 3 pontos altos no mesmo ponto de base, lembra? Agora eu vou te mostrar como que ficaria 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu tenho uma regata, que é com esse Vzinho, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que a gente iniciou a peça do meio para fora. Com esse mesmo ponto e com esse mesmo esquema, do meio para fora, e essa mesma combinação, a gente faz uma malha, também com listras irregulares, com mix de fios, que já dá toda a diferença na nossa peça, mas é exatamente o mesmo jeito de fazer. Brincando um pouco mais com o Vzinho, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base, aqui eu fiz com 3 cores, listras diferentes. Olha como o mesmo ponto dá efeitos completamente diferentes, só mudando o fio e a ordem que a gente coloca as carreiras. E se quiser um bicolor bem basicão, esse daqui também é o ponto Vzinho, só que só com 2 cores, trocando a cada carreira. Olha a quantidade de efeitos e
estilos de peça que a gente faz com uma combinação de ponto. Gente, quando eu digo que é tudo variação do mesmo tema, é disso que eu tô falando. Quando você aprende uma combinação, você abre um universo de possibilidades e você pode fazer a peça que você quiser. E olha só, mais algumas, só para você entender. Esta calça, toda listrada, maravilhosa, boca de sino, Vzinho. Macacão, que eu mostrei pra vocês no comecinho, de cor lisa, também Vzinho. Olha quanta coisa a gente consegue fazer só com uma combinação. Agora, a mesma combinação que a gente vai usar na nossa regata, que é o bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu fiz uma camisa com o mesmo jeito de fazer, só brincando com restinhos de fio. Eu fiz aqui um macacão. E olha que interessante que fica esse mix de cor, e por isso eu digo, divirta-se na sua regata. Faz mix de fio, faz mix de cor, pega restinho de fio, bota a mão na massa que eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Com o mesmo bloquinho de 3 pontos altos, uma blusa com babadinho, toda de cor única que fica bem especial. Um vestidão maravilhoso, bloquinho de 3 pontos altos. Shortinho bicolor, bloquinho de 3 pontos altos, dá pra entender quantos efeitos a gente consegue dar com só uma combinação de ponto. Isso é incrível, gente, isso é maravilhoso. E quando eu digo que quando você sabe uma combinação, você faz uma coleção inteira, é isso que eu tô falando. Mudou o fio, mudou tudo. Olha esse casaco de inverno. É feito do mesmo jeito da camisa. Eu só botei um fio fofinho. E também é o quê? Bloquinho de 3 pontos altos. Fala que isso não é incrível. Fala que isso não é maravilhoso. Você aprende uma coisa e você pode fazer tudo. E agora você vai ficar em choque. E eu amo isso. A gente tem a nossa regata, certo? Com o mesmo modelo da regata, do mesmo jeito de fazer, a gente fez o quê? A camisetinha! E olha que coisa incrível, toda de bloquinho de 3 pontos altos, ficou muito fofa. Trocando de fio para um fio bem mais fininho, olha o que temos aqui! Um vestido bafônico, todo babadão, lindíssimo. Olha o tamanho desse pontinho. Mas ele é o quê? Bloquinho! E com o mesmo método, a mesma forma de fazer a nossa regata, eu fiz esta blusa aqui de inverno. A única diferença é que, em vez de eu fazer bloquinho de 3 pontos altos, eu fiz só ponto alto. Mas a lógica de aumentos e diminuições é a mesma. E eu tenho certeza que você vai amar ver isso na próxima aula. Gente, é maravilhoso como a gente consegue ter peças tão distintas, feitas com o mesmo shape, com a mesma lógica, só mudando o fio. Isso é sensacional, né? Isso é crochê, isso é moda, isso é facilidade de fazer a sua própria peça. Bora arrasar! Me conta! Entender as formas geométricas do crochê é como tirar uma venda dos olhos, né? Quando você entende que tudo no crochê tem uma lógica, fica muito mais fácil de entender qualquer peça, até mesmo o vestuário. Concorda? E isso é só o começo, hein? Ao longo dessa semana você vai aprender todos os passos para criar suas próprias roupas com muita confiança e muita liberdade. Você tá aqui para aprender a fazer a regata Cancún. Mas antes da parte prática, eu preciso abrir os seus olhos para algo que está acontecendo e que talvez você ainda não tenha percebido o tamanho disso. Nos últimos anos, vem acontecendo um movimento e esse movimento tá crescendo cada vez mais. E você faz parte dele. Gente, dá uma olhada nisso aqui. O crochê se posicionou no centro da moda. Revista, passarela, vitrine, todo mundo tá usando e não por acaso. Ele virou objeto de desejo e cresce a cada dia. Primeiro que o crochê nunca saiu de moda, mas agora ele conquistou o topo. Tá todo mundo desejando ter peças. E sabe por quê? Porque as celebridades começaram a usar. E você já sabe, quando uma famosa usa, todo mundo quer. Além disso, as pessoas estão cada vez mais
valorizando o feito à mão, desde alimentos de pequenos produtores até coisas para casa. E a melhor parte para você, agulhita, é que não existe máquina que produza o crochê manual. Ou seja, as crocheteiras nunca serão substituídas. O que antes era visto como passatempo, hoje é trabalho sério, muito bem valorizado e bem pago. E eu venho dizendo isso há tempos. Quem me acompanha aqui e é esperta, entendeu o tamanho da oportunidade e já está colhendo os frutos. E agora chegou a sua vez. Presta atenção que este é o melhor momento da história para você ser crocheteira. Você vem com a gente ou você vai deixar essa chance passar? Porque não importa se você está começando agora ou se você já tem experiência, o crochê nunca foi tão valorizado na arte e no bolso. E eu vou repetir, quem chega primeiro bebe água limpa e eu não vou deixar você perder essa chance. Ai, Anne, mas as pessoas desvalorizam o crochê. Será mesmo? Só tem um jeito de descobrir a verdade e eu vou te mostrar. E você vai tirar aí as suas próprias conclusões. A melhor maneira de descobrir é perguntando. Eu já fiz isso antes e todo mundo ficou chocada. Então, nós vamos de novo para as ruas e você vem junto comigo. Vamos ver na prática o que realmente as pessoas estão pensando sobre o crochê e sobre as crocheteiras. Eu vou conversar com elas e ver o quanto elas acham que vale o crochê. O que será que essas pessoas vão dizer, hein? Vem comigo, agulhita! Nós estamos agora com a nossa repórter que já é um sucesso nas ruas de São Paulo para conversar com as pessoas. Será que o crochê está desvalorizado? Produção? Consegue me ouvir? Nossa repórter está pronta? Bom dia! Repórter Anne, diretamente da Avenida Paulista. Hoje a gente veio descobrir, será que o crochê está mesmo desvalorizado? E me fala uma coisa, quanto você acha que vale um tapete desse? 55, eu acho. 55 reais. E aí a gente já vem por um vestido arrasador, pode ser um caftan assim. Eu acho que está uns 450. Tapete, 55 reais. Já o vestido, 450 reais. A gente vê a grande diferença do valor entre uma peça comum e uma peça mais elaborada. Quanto você pagaria por um tapete desse? 50 a 100. Quanto você acha que vale um vestido desse? É mais de 300, 400 reais. 400 reais. O tapete, 50 reais. O vestido, 300 reais, 400 reais. Quanto você pagaria no tapete? 80 reais. Quanto você acha que vale um vestido desse? O que é caríssimo? 1.000 reais, eu acho. 1.000 reais. Quanto você acha que vale essa blusa de lã? Ah, eu acho uns 400 reais, fácil. Não. Tapete, 80 reais. Vestido, 1.000 reais. Blusa, 400 reais. É claro que não é todo mundo que passa aqui que vai valorizar o meu crochê. Mas a gente precisa achar as pessoas que valorizam. E tem de monte, agulhita. Tá esperando o quê? Quanto você pagaria num tapete de barbante? 70 reais. Um vestido desse? 600 reais. Quanto vocês acham que vale esse tapete? Uns 150. E essa saia? 450. 600. Tapete 150, até que elas valorizaram o tapetinho de barbante, né? Mas a saia, 450, 600 reais. Eu tô provando pra você que o que não vende são peças comuns. Quanto você pagaria num tapete de barbante desse? 120 reais. 120. E aí a gente vem já pra um cardigan assim, dourado. 500 reais. Tapete 120. O cardigan 500 reais. São 5 vezes mais o valor de uma peça comum. E é praticamente o mesmo tempo que demora pra gente fazer um tapete desse e pra gente fazer uma blusa estilosa. Já não é a primeira vez que eu venho aqui na Paulista, eu já vim aqui várias vezes e é sempre a mesma coisa. O tapete, baratinho, uma peça sofisticada, a galera valoriza. Agulhita, precisa falar mais alguma coisa? Não é o crochê que está desvalorizado, mas sim pecinha comum, que não desperta desejo,
tem muita gente fazendo a mesma coisa. Isso faz com que ninguém se interesse e até desvalorize. E aí parece que o problema é o crochê, mas não é. Foi por isso que eu criei esse curso gratuito, para te ensinar a fazer roupas em crochê únicas e desejadas, que realmente valorizam o seu trabalho. Aqui você vai aprender moda que vende. E mais do que isso, nas próximas aulas eu vou te mostrar como vender, usando a mesma estratégia que as minhas alunas já usam para vender e muito. Bora falar do sorteio dos kits! Uhul! Mas antes, só quero avisar que na aula 2 nós vamos iniciar a prática da regata Cancún. Hoje você aprendeu toda a base necessária e parabéns por chegar até aqui. Na próxima aula nós vamos colocar tudo isso em prática e você vai perceber como fica mais fácil fazer crochê, ajustar tamanho, seguir receita e até criar algo do zero. E aquela sensação de não sei fazer? Vai embora! A Regata Cancún foi criada para te ensinar a aplicar o método EAM e ganhar liberdade para você criar o que você quiser. Então, se você quer evoluir de verdade, sem ficar ali presa à receita, o meu conselho é simples. Não perca nenhuma aula desta semana. Falando do sorteio desse kit maravilhoso, para participar do sorteio, você precisa deixar o seu comentário agora aqui embaixo, me dizendo o que você mais gostou nessa aula e qual sonho que você quer realizar na sua vida com crochê em 2026. Comenta agora para não ficar de fora do sorteio. Você vai concorrer a esse kit maravilhoso e o meu livro autografado com dedicatória exclusiva para você. Imagina você recebendo esse kit incrível aí na sua casa, igualzinha a elas. Então deixa os materiais separados para crochetar comigo na próxima aula, combinado? Mas se você ainda não comprou, calma! Você pode participar, assistir, aprender e fazer depois, quando chegar os seus fios. Ah, e para facilitar, eu já deixei a lista de materiais no material de apoio da aula e eu vou mandar esse material no nosso grupo do WhatsApp. Então fica de olho lá, hein? Se você ainda não entrou, o link tá aqui na descrição. E olha, não perde a aula 2 de jeito nenhum, hein? Que nela você vai aprender a fazer roupas em crochê de um jeito tão fácil que vai parecer mágica! Hora da revisão! Hoje você aprendeu a base do método EAM e você viu que com ele, crochetar roupas se torna muito mais simples. Você viu que a gente começa errado no crochê, mas que usando o método EAM, você tem liberdade para fazer qualquer peça. Eu te mostrei como usar as formas geométricas para planejar qualquer projeto que você quiser. Você ainda aprendeu os 5 principais pontos do crochê, qual a função de cada um e como fazer variações para criar peças exclusivas e ter infinitas possibilidades de criação. E o mais importante de tudo, você viu que está acontecendo uma revolução. As pessoas estão desejando loucamente peças de crochê e cada vez mais. Então deixa o comentário aqui embaixo, tá? Me conta o que você mais gostou na aula de hoje, me conta também um pouquinho da sua história. De onde que você é? Qual que é o sonho que você gostaria de realizar com crochê? Eu quero saber se você tá com a cabeça explodindo de ver tudo em forma geométrica. E não esquece, tá? De entrar no grupo do WhatsApp para receber um material complementar. É só clicar no botão aqui embaixo ou no link da descrição do vídeo do YouTube. Beleza? Te vejo na próxima aula. Um super beijo e agulhas ativar! Mas crochê você não E fazia aí? nada. Nunca fiz nada, nem a correntinha eu acertava. E aí assisti a Semana do Crochê com você. Você nunca fez crochê, começar por uma blusa. E comprei um visco para fazer a blusa pipoca. E tô até com ela. Ó, Arrasando. Adoro, amo, dá pra ver. Toda vez que eu ponho é aquele sucesso. Inclusive saí aqui agora com a minha vizinha. Ai, que lindo, eu que fiz. Eu não sabia crochê até o ano passado, né? Que eu aprendi no seu curso. Não, até é engraçado porque essa blusa, quando chega na aula dela, né?
Você fala até no vídeo que eu lembro, essa blusa não é para iniciante, ela é mais difícil. E essa blusa, assim, eu consegui já de cara, assim, fazer ela. Nossa, eu fico só observando, né? Porque nunca vi tanta gente usando crochê, tantos famosos. Minha filha, eu não sabia fazer roupa. Eu não sabia. Se você sentar, entrar na semana do crochê e disser assim, eu vou aprender, você vai aprender. Você vai sair com a mente aberta, você vai aprender novas formas de fazer o crochê e você vai vender. Mas a pessoa ela tem que se inscrever, ela tem que se dedicar. E o crochê está em alta. Eu não sei nem mais aonde é que ele está, porque o pico do Everest é pouco. Eu vendi tanto dessa blusinha que eu digo pra você, eu já estava até enjoada de fazer. E eu já vendi, sei lá, 100 e tantas bolsas. E eu fico muito orgulhosa disso, porque eu não sabia fazer Nada? Eu não sabia fazer nada. Então, assim, hoje eu coloco o forro, coloco o zíper, vou, né, pesquisar, ver coisas diferentes e tal. Foi com você que eu aprendi. Eu já tinha tentado algumas vezes, não tinha dado certo. Nossa, a primeira roupa que eu fiz assim foi muito legal, né? Me deu um ânimo. E é interessante que agora, quando eu vejo alguma peça, eu já consigo imaginar como ela é feita. No ano passado que eu comecei a fazer vestuário, agora com você. Porque eu não me achava capaz, né? Eu achava um bicho de cabeça, muito difícil. Mas eu consegui fazer um vestido. Acredita que esse vestido? Vamos aproveitar o momento, né? Porque agora dá para vender. E agora existe um valor, né? Existe um valor maior. Vamos fazer e vamos vender. Eu vejo que é a hora, é a nossa vez. Agora é a nossa vez.